Vamos lá, doutores, lá no material postulado penal, tá, a partir da folha. Só localizar aqui para falar para você. 130? Então, só abrir o meu aqui também, que a gente vai resolver a questão aí. Isso, perfeito. Então, lá a partir da folha 130, direito penal, tá? Na aula de hoje a gente trabalha basicamente só princípios, mas é uma parte que sempre é bem cobrada pela FGV, não de forma explícita, mas implicitamente para resolver questão, tá? Então, o princípio é bem importante. A gente começa lá por essa parte. Então, o primeiro princípio que se trabalha, doutores, é o princípio da legalidade, reserva legal e anterioridade. Então, o que a gente tem que ter claro de início? Que são três princípios distintos. A FGV ela nunca vai gabaritar como sendo legalidade tudo, ela separa em três conceitos. Então, legalidade é uma coisa, reserva legal é outra, anterioridade é uma terceira. Esses três conceitos estão lá no artigo 1º do Código Penal. Então, lá no artigo 1º do Código Penal, nós temos a seguinte redação, ele vai começar dizendo assim: não há crime sem lei. E aí, quando o artigo 1º indica lá que não há crime sem lei, ele está conceituando para a gente o primeiro princípio, quer seja o princípio da legalidade. Ou seja, para que determinada conduta seja vedada penalmente, é necessário que haja uma lei. E disso aqui decorre o princípio da legalidade. Entretanto, não basta que haja uma lei. Essa lei ela precisa ser anterior à prática da conduta. Então o artigo 1º prossegue lá: não há crime sem lei anterior que o defina. Então não basta que haja uma lei, essa lei tem que ser anterior à prática da conduta. Aí a gente tem o segundo conceito, que é o conceito de anterioridade. Então este conceito aqui é do princípio da anterioridade. E essa lei que vai definir um crime e combinar uma pena, ela não pode ser qualquer espécie normativa, ela tem que ser fruto da atividade do Poder Legislativo. Ou seja, ela tem que ser lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. E aí, doutores, lei em sentido estrito é aquilo que é fruto da atividade do Poder Legislativo. Então, a título de exemplo, tá? Não poderia definir um crime nem combinar uma pena uma medida provisória, porque medida provisória é de iniciativa do Poder Executivo. Então, preciso que seja uma lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto-lei, para que isso possa definir um crime ou combinar uma pena em direito penal, sob pena de violar o terceiro princípio, que é o princípio da reserva legal. Tranquilo? Aí a gente tem os três conceitos a partir lá da análise do artigo 1º do Código Penal. Tá? O artigo 2º, que também é importante nessa análise inicial, ele traz uma regra de aplicação da lei penal. Então, o artigo 2º, ele traz uma regra de aplicação da lei penal. Essa regra de aplicação da lei penal é a irretroatividade. Então, o artigo 2º, inicialmente, traz uma regra. E essa regra é que a lei penal ela é irretroativa. Então temos a irretroatividade da lei penal.
Ou seja, até para compatibilizar-se com o princípio da anterioridade, essa norma penal ela só é aplicada para frente, ela não retroage, essa é a regra. Ela só vai retroagir de forma excepcional se for para beneficiar o réu. Então a exceção que também está no artigo 2º, a exceção que também está no artigo 2º, é o que se chama de retroatividade benéfica. Então a regra de aplicação da lei penal é a irretroatividade, a exceção, retroatividade benéfica. E aí a gente vai trabalhar agora um exemplo para que vocês possam fixar isso aí, tá? Porque o teu exame, ele não é teórico. Ninguém vai te perguntar qual é a regra de aplicação da lei penal, qual é a exceção. Eles vão querer que você pegue sempre essas ideias e aplique num caso concreto, tá? Que é como a gente vai tentar trabalhar ao longo das aulas. Então vamos lá colocar um exemplo aqui para vocês. Nesse exemplo eu vou comparar duas legislações, a lei de drogas atual e a lei de drogas que foi revogada. Então havia uma lei de drogas em 76, que foi revogada pela atual lei de drogas, que é do ano de 2006. E aí, quando a gente compara esses dois diplomas, tá? Tem pelo menos duas diferenças importantes. Primeira diferença importante: na lei de drogas de 76 não havia crime de consumo pessoal. Então, na lei de drogas de 76 não há crime de consumo pessoal. Logo, quem eventualmente estivesse consumindo drogas, fosse flagrado consumindo drogas, acabava respondendo pelo crime de tráfico. Exatamente porque não havia essa diferença. Tá? Uma segunda característica importante: o crime de tráfico, ele tinha uma pena máxima de 10 anos. Então, o crime de tráfico de drogas tinha uma pena máxima lá de 10 anos. Só que, como eu te falei, essa lei foi revogada. A nova lei de drogas, que está em vigor atualmente, que é a norma de 2006, ela primeiro cria um tipo penal específico, cria um crime de consumo pessoal. Então, agora há crime de consumo pessoal. Esse crime de consumo pessoal ele é reconhecido como sendo sui generis, ou seja, ele não prevê pena de prisão. Ele é um crime sui generis, porque não prevê pena de prisão, mas é crime, tá? Uma segunda característica importante: a pena do crime de tráfico de drogas ela foi elevada. Agora o tráfico possui uma pena máxima de 15 anos. E aí, assim, caso a FGV fosse te cobrar isso, eles te dariam essa referência. Eles iriam dizer que aumentou de tanto para tanto, que antes não havia crime e agora há. Ou seja, você não tem que saber norma revogada, você tem que saber norma em vigor. Se eles quisessem fazer essa comparação, eles te dariam esses dados como eu estou fazendo com vocês. Tá. Aí, numa primeira análise, numa primeira hipótese, eu vou te dizer o seguinte: o teu cliente estava vendendo drogas no ano de 2002. E por essa conduta ele vai ser sentenciado, vai receber uma sentença em 2007. E aí a FGV quer saber de ti e eu te pergunto o seguinte: lá em 2007, o juiz deve aplicar a norma de 76 ou a norma de 2006?
Primeiro, bora criar um método para resolver isso aqui. Tá? Diga lá. Porque, apesar de não retroagir a lei pode retroagir, se não me engano, em favor do réu. Sim. Caso a lei mais nova seja, beneficie mais Sim. o acusado e passaria a aplicar a lei de 2006. Sim, mas digamos, nesse caso específico, pode? Porque assim, o que a gente tem que analisar é caso a caso. Como eu te falei, a resposta que você me deu ela é genérica, ela não está errada, mas ela é genérica. O que a FGV faz? Ela pega um conceito e aplica dentro do caso concreto. Então, se tu for só com um conceito, tu erra a questão. Porque o que tu tens que saber fazer? Pegar um conceito abstrato e aplicar num caso concreto, que é o que a gente está fazendo aqui. Qual é o conceito abstrato? Olha, a norma em regra não retroage, só retroage se for para beneficiar o réu. Ok, tranquilo. Só que isso aqui é suficiente? Não. Eu preciso pegar isso aqui e entender se nessa hipótese a lei pode ou não retroagir. Aí bora criar um método. É o seguinte, eu começo aplicando a norma que estava em vigor ao tempo do crime. Então, em 2002, só existia a norma de 76. Tá? E o crime aqui é um crime de tráfico, concorda? Se é venda de drogas, é crime de tráfico. Então, eu começo aplicando aqui esse trecho da lei, né? Norma de 76, tráfico. Eu terei que me perguntar na sequência, a nova norma é mais benéfica para o tráfico? Não, porque aumentou a pena máxima. Ou seja, eu posso aplicar a nova norma? Não, eu vou seguir aplicando a norma de 76. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu aplico a norma de 76. E qual é o motivo? Tá? O que vai embasar isso? A irretroatividade da lei penal. Tranquilo? Numa segunda hipótese, um segundo exemplo. Agora o teu cliente está consumindo drogas em 2002, mesmo ano. E agora ele vai receber uma sentença também em 2007. A esse caso concreto agora aqui, eu aplico a norma de 76 ou a norma de 2006? É a mesma sistemática, pessoal. Eu começo aplicando a norma que estava em vigor ao tempo do crime. Então, em 2002, só tinha a norma de 76. A nova norma para o consumo pessoal é mais benéfica? É, porque aqui não tem pena de prisão, aqui é um crime sui generis. Tá? Aqui ele acabaria respondendo pelo crime de tráfico, ou seja, ele receberia uma pena de 10 anos. Então, nesse caso aqui, a nova norma é mais benéfica. Então, a esse segundo exemplo, eu aplicaria a norma de 2006 em razão da retroatividade benéfica. Tá bom? A norma que vai ser aplicada sempre é que for mais benéfica ao réu. Eu começo aplicando a norma que está em vigor ao tempo do crime, eu só aplico a nova se ela for mais benéfica. Porque ela só pode retroagir, ou seja, a norma de 2006 só pode atingir um fato ocorrido em 2002 se for para beneficiar o réu. Tá bom? Terceiro e último exemplo. Digamos que agora o teu cliente estava vendendo e consumindo drogas. Lá no ano de 2002. Tá? E ele vai ser sentenciado, vai ser punido por isso em 2007. E que a gente já percebeu que para o crime de consumo pessoal, a melhor parte está aqui na norma de 2006. Para o crime de tráfico, a melhor parte está aqui na norma de 76. Nesse caso aqui, ele está praticando as duas condutas, né? Eu posso pegar um pedaço de cada norma e aplicar a este caso concreto. Ou seja, eu posso fazer combinação de leis e aplicar duas leis ao mesmo caso concreto? Não. Que vai ter uma súmula do STJ que veda. Então, certamente, quando eles perguntarem isso aqui, a resposta que eles querem de vocês é a súmula 501 do STJ, que veda a combinação de leis.
Então eu jamais poderia fazer isso aqui, pegar um pedaço de uma lei, um pedaço de outra e criar uma terceira. Isso não pode, porque está expressamente vedado lá na súmula 501 do STJ, que fala especificamente do crime de tráfico de drogas, mas vale para qualquer crime. Tá? Então não poderá, em direito penal, ter essa combinação de leis. Aí nesse caso aqui, eu teria que verificar concurso de crimes, eventualmente o que seria mais benéfico, mas assim, a priori, o que é melhor? Pegar 2 penas de crime de tráfico de 10 anos ou pegar uma pena de 15 anos e outra que não tem prisão? Então, a priori, seria mais benéfica a norma de 2006. Tá? Mas claro, dependeria de uma análise de que tipo de concurso de crime seria. Material, formal, mas só dando uma visão geral para vocês. Tranquilo? No caso lá, ele está consumindo, no caso dele está vendendo? Não, aqui ele está vendendo, aqui ele está consumindo. Tá? Posso apagar esse lado aqui? Não. Boa. Só esse primeiro aí, pode? Pode. Tá, olha só. A gente até agora falou de retroatividade benéfica, né? Só que retroatividade é uma espécie. O gênero é o gênero extratividade. Então, extratividade é um gênero. O que significa extratividade? É aplicar uma lei fora da sua vigência. Então, extratividade, bora conceituar como sendo a aplicação da norma fora da sua vigência. Essa aplicação fora da sua vigência pode se dar de 2 formas. Primeira possibilidade que nós temos é a retroatividade. Quando eu falo de uma aplicação retroativa, essa aplicação da lei é para trás ou para frente? Retroatividade é para trás ou para frente? Para trás. Ou seja, quando eu aplico uma norma de forma retroativa, é porque ela vai voltar no tempo. Qual é a única possibilidade dela voltar no tempo? É se ela for mais benéfica. É a retroatividade benéfica. Que é o que a gente viu até agora. Que é o que está lá no artigo 2º do Código Penal. Só que não é a única forma de aplicar a lei de forma extrativa, tá? Tem uma outra possibilidade, doutores, que é a ultratividade. Ultratividade.
Ultratividade é o contrário. Se retroatividade é para trás, aplicar a norma penal de forma ultrativa é aplicar ela para frente. E a norma vai ser aplicada para frente em uma hipótese que está descrita lá no artigo 3º do Código Penal, que é a hipótese de lei excepcional ou temporária. Então, este caso aqui vai valer para a lei excepcional ou temporária. O que é uma lei excepcional ou temporária? Pode colocar assim a grossíssimo modo que é uma lei que tem prazo de validade, tá? Em regra, a lei ela foi feita para perdurar de forma indefinida, ela não tem um prazo pré-estabelecido. Essas duas legislações aqui, elas têm. É como se elas tivessem um prazo de validade, tá? Aí se disser assim, olha, durante a pandemia, criminalizaram a não utilização de máscara. Eu estou te falando de uma lei excepcional ou temporária? Temporário. Isso que a FGV quer que tu pense. É. Olha só, bora estabelecer um critério objetivo aqui. Temporária vai estar vinculado a um prazo. Excepcional vai estar vinculado a uma circunstância. E eles já fizeram essa sacanagem numa questão. Eles colocaram lá, letra A, lei excepcional, letra B, lei temporária. Ou seja, eles queriam que vocês soubessem a diferença entre lei excepcional e temporária. Quando eu falo de uma pandemia, não sei quanto tempo vai durar. Então, eu estou falando de uma circunstância. Quando eu falo de uma lei geral de Copa do Mundo que vai de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, eu estou falando de um prazo. Ou seja, toda vez que eu tiver um prazo certo e determinado, ela é temporária. Toda vez que eu tiver uma circunstância, ela é excepcional. Tá? Então, nesse caso, ela seria excepcional. O que acontece com as duas? Digamos que durante a pandemia, que agora colocar aqui hipoteticamente, que foi do ano de 2020 ao ano de 2022, então durante a pandemia o teu cliente não utilizou máscara, tá? Ele praticou a conduta vedada durante a pandemia, só que ele só vai ser sentenciado, ele só vai ser julgado no ano de 2024, hoje. E aí a pergunta seria, hoje o teu cliente poderia ser punido por esta conduta praticada dentro, no caso da circunstância? E pelo efeito ultrativo da lei, ele pode, porque essa lei vai se projetar para frente. O que eu preciso que essa lei, o que eu preciso para que essa lei se projete para frente? Que a conduta tenha sido praticada dentro do prazo ou dentro da circunstância. Então, se durante a pandemia não utilizou máscara, por mais que depois a lei acabe, porque não tem mais pandemia, a lei vai se projetar para frente, precisando apenas que a conduta seja praticada aqui, ó, dentro da circunstância ou dentro do prazo. Aí se projeta para frente. Claro que se hoje fosse praticada a conduta, a lei não existe mais. Porque lembra que eu te falei que ela tem um prazo de validade. Ela só vale durante a pandemia, ela só vale em estado de guerra, ela só vale por prazo pré-determinado. Então, nesses casos, acabou a circunstância ou acabou o prazo, a conduta não é mais penalmente vedada. Só que se ela foi praticada, ela pode ser posteriormente punida, tá? Lá na forma do que diz o artigo 3º do Código Penal. Lembrando que extratividade, retroatividade e ultratividade são conceitos específicos do direito penal. Por que eu estou te falando isso? Porque tem uma questão de processo penal que está lá nas alternativas. Letra A, retroatividade. Letra B, extratividade. Letra C, ultratividade. Errado. Eu não vou usar esses critérios aqui para processo penal. Eu só vou usar esses critérios aqui para direito penal. Então, se isso aqui aparecer em processo, está errado. Certamente. Tá? Posso apagar esse em segundo lado aqui, doutores?
Ainda estamos dentro de princípio da legalidade, tá? Aí olha só, a gente vai falar de um instituto agora chamado de abolício crimes. Esse instituto chamado de abolício crimes significa que vai ter uma descriminalização. Haverá uma lei descriminalizadora. Ou seja, o que antes era crime agora não é mais. Tá? Como, por exemplo, ocorreu com o crime de adultério, do artigo 240 do Código Penal, que foi revogado. Então, o exemplo aqui que a gente pode trabalhar seria a revogação do artigo 240 do Código Penal. Tá? Sendo que, para que um fato seja típico, para que haja tipicidade, é necessária a conjugação de dois tipos de tipicidade, de duas tipicidades. Eu preciso ter, primeiro, a tipicidade formal. O que é tipicidade formal? É previsão legal. Então, o fato só vai ser típico, primeiro, se tiver previsão legal. Tá? Além de tipicidade formal, que é a previsão legal, ou seja, é o artigo, é a lei. Além da tipicidade formal, é necessário que haja tipicidade material. Além da formal, tem que ter a material. O que é tipicidade material? É a lesão relevante ao bem jurídico. Então, tipicidade material é uma lesão relevante ao bem jurídico. Tutelado. Então, por exemplo, por que o crime de furto, tá, ele é típico? Porque primeiro existe o artigo 155 do Código Penal, então tem tipicidade formal, só que não é qualquer subtração que tem que ser penalmente punida, que vai configurar um fato típico. Tem que lesionar o patrimônio de forma relevante, porque o patrimônio é o bem jurídico tutelado. Tá? Então, só vai ter tipicidade se as duas estiverem presentes ao mesmo tempo. Quando a gente fala de abolício crimes, o que está sendo afastado é a tipicidade formal ou material? Ora, se eu não tenho mais a lei, se eu estou revogando o artigo, é tipicidade formal, abolício crimes. Eu perco a previsão legal. O que antes estava penalmente previsto como proibido, agora não é mais. Então, quando eu falo de abolício crimes, eu não tenho tipicidade formal e automaticamente o fato se torna atípico. Tá? O que afasta a tipicidade material, é o princípio da insignificância. Que a gente vai trabalhar também, e aí quando incide o princípio da insignificância, afasta a tipicidade material e igualmente eu não terei crime, porque o fato se torna atípico. Quando eu afasto a tipicidade, o fato se torna atípico. Tranquilo? Temos também um subprincípio, que é o princípio da taxatividade da lei penal. Então, decorre de legalidade o subprincípio da taxatividade da lei penal. Ou seja, o que está previsto na lei de forma abstrata tem que caber perfeitamente, tem que encaixar perfeitamente na conduta praticada. Então tem que ter um encaixe perfeito entre o que foi previsto de forma abstrata e o que ocorreu no caso concreto. Porque eu não posso interpretar a lei penal em prejuízo do réu. Tá? Isso aqui também pode ser chamado de vedação à punição por analogia.
ninguém pode ser punido pelo que parece determinado crime. Ou vai ter o encaixe perfeito entre a norma e o fato, ou não pode ter punição. Porque a única interpretação que pode ser feita é a interpretação in bonum partem, ou seja, em benefício da parte. Está vedada a interpretação in malum partem, ou seja, em prejuízo da parte. Tá? Vamos trabalhar um outro exemplo lá. Sempre, eu sugiro, inclusive, para o curso de vocês inteiro, vocês pensem dessa forma. Recebi um assunto abstrato, como é que eu aplico isso no caso concreto? Entendi esse conceito, como é que isso pode cair numa prova enquanto caso concreto? Porque a tua prova ela é de caso concreto. Então faz o tempo todo esse mecanismo, para você entender como é que a FGV vai aplicar, para você entender como é que a FGV vai cobrar. Tá? Então olha só. Lá pelo ano de 2017, 2018, aconteceu um caso de forma reiterada na cidade de São Paulo. O sujeito ingressava no ônibus, no coletivo, sem falar com ninguém, sem falar com absolutamente ninguém. Ele ejaculava na passageira e descia do coletivo. E aí se perguntou à época se isso configurava o crime de estupro do artigo 213. Tá? E aí, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que analisar o crime de estupro do artigo 213. Primeiro, o núcleo do tipo, o verbo que define o estupro é o constranger. Então vai estar dito lá no 213: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A fim de se praticar ato libidinoso ou conjunção carnal. Então, olha só. Primeira observação importante, tá? O constranger do direito penal, sempre que esse verbo aparecer aqui, ele é diferente do direito civil. No direito civil, o constranger é humilhar, tá? No direito penal, o constranger é coagir, obrigar. Então seria equivalente a coagir alguém mediante violência ou grave ameaça à prática do ato libidinoso ou conjunção carnal. Aí vamos lá. Eu tive alguém sendo coagido a fazer algo? Eu tive alguém sendo constrangido a fazer algo? Não. Eu tive violência ou grave ameaça? Também não. A única coisa que eu tive foi ato libidinoso. Mas esse fato que eu te contei, ele parece um crime de estupro, né? Parece, só que eu posso punir por analogia? Não. Então, essa conduta jamais poderia ser punida por este crime, porque não cabe perfeitamente no seu conceito. Parece, só que diverge em alguns aspectos. E aí, não tendo esse encaixe perfeito, não pode haver punição por analogia. Tá? Aí, nessa época, o legislador percebeu que isso aqui que ocorreu não estava previsto nenhum crime. No máximo, cabia numa contravenção penal, mas não estava previsto nenhum crime. Aí ele vai lá e cria um tipo penal específico, que é o crime de importunação sexual. Crime de importunação sexual está lá no artigo 215-A. Lá pelo 215-A do Código Penal, o núcleo do tipo verbo agora não é mais constranger, agora é praticar. Praticar contra alguém e sem anuência. Então, praticar sem anuência ato libidinoso. Praticar contra alguém sem anuência ato libidinoso. De fato, agora, nesse exemplo que eu te mencionei, houve um ato libidinoso que foi praticado sem anuência da vítima.
Então agora tudo que a legislação prevê ocorreu no caso concreto. Então agora eu estou observando o princípio da taxatividade. Tá? Sendo que essa legislação aqui, ela é do ano de 2018. Digamos que o fato ocorreu em 2016. O agente que praticou o fato poderia ser punido por esse crime? Não, porque a norma penal, nesse caso que combina um crime, né, que define o crime, não retroage, porque de forma nenhuma seria mais benéfico, seria mais prejudicial. Tá bom? Então isso também tem caído muito nas questões de penal, retroatividade de lei. Tem muita lei nova em penal e tem muita lei nova, claro, que por criminalizar uma conduta ela não vai voltar no tempo, não vai retroagir. Tá bom? Pagar esse lado aqui, doutores. Pode? Sim, senhora. Pode ir lá? Existe um tipo de lei em direito penal que a gente chama de norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela que precisa ser complementada. Então, norma penal em branco é aquela que precisa de um complemento. Tá? Ela sozinha é inaplicável. Eu não consigo aplicar a norma sozinha, eu preciso de um complemento. Eu preciso de um conceito. Ou seja, é como se eu precisasse de uma definição. Eu preciso buscar um dicionário para entender aquele conceito. Como é que funciona? Essa norma penal em branco precisa de um complemento. Este complemento pode estar em dois lugares diferentes. Vamos lá. Vamos considerar aqui o crime de homicídio, tá? Vai estar dito lá, matar alguém. Essa é a conduta. Aí na sequência vem lá a pena, 6 a 20 anos. Todo crime vai ter essa configuração. Vai ter uma conduta e uma pena. A conduta a gente chama de preceito primário. A pena a gente chama de preceito secundário. Então, conduta, preceito primário, pena, preceito secundário. O complemento da norma penal em branco pode estar tanto no preceito primário quanto no preceito secundário. Então, esse complemento aqui pode estar no preceito primário e preceito primário é conduta, ou esse complemento pode estar no preceito secundário, que é a pena. Aí vamos prosseguir lá. Vamos pensar lá. Pensa no crime de bigamia. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Qual é o conceito que o artigo 235 não me dá, que eu preciso ter para saber se houve ou não crime de bigamia? Por exemplo, se ele tiver duas namoradas, é crime de bigamia? Não. Se ele for casado e tiver uma amante, é bigamia? Não. Para me responder isso, está analisando qual conceito? De casamento. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Ou seja, eu preciso ter a definição do que é casamento. Se eu não souber o que é casamento, eu não sei quando ocorre o crime de bigamia. Então eu tenho uma norma que precisa ser complementada na sua conduta. Então, o primeiro exemplo que eu estou te mencionando aqui é o crime de bigamia.
Porque se eu não tiver o conceito de casamento, eu não consigo aplicar a legislação, eu não consigo saber se houve ou não crime de bigamia. Tá? Onde é que eu vou achar o conceito de casamento? O que eu sei, quais são as formalidades e onde está o conceito de casamento? No Código Civil. Ou seja, eu tenho uma lei penal sendo complementada por outra lei. Quando eu tenho uma lei sendo complementada por outra lei, eu tenho norma penal em branco homogênea. O que é uma norma penal em branco homogênea? É quando o complemento se dá por meio de uma lei. Agora, uma outra hipótese. Lei de drogas. Vender, preparar, fabricar, remeter, expor à venda, ter em depósito, droga. Onde é que eu vou achar o conceito de droga? Uma portaria da Anvisa. É uma portaria da Anvisa que vai dizer o que é droga e o que não é. Ou seja, eu vou ter uma lei sendo complementada, mas agora não por outra lei. Agora ela vai ser complementada por um ato do executivo. Então agora a lei com ato do executivo vai formar uma norma penal em branco heterogênea. Norma penal em branco heterogênea. O que é uma norma penal em branco heterogênea? É quando a lei é complementada por um ato do executivo. Normalmente, esse ato executivo, doutores, vai ser uma portaria de algum ministério, de alguma agência, tá? De algo que precise de um conhecimento técnico, como, por exemplo, ocorre no crime de tráfico de drogas. Tá bom? Então, a norma penal em branco, com relação à conduta, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Outro exemplo, crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Quem é que vai dizer quais armas são de uso restrito e quais armas são de uso permitido? O Ministério da Justiça. Tá? Tem uma portaria que diz lá quais armas são de uso restrito, quais armas são de uso permitido. Ou seja, eu tenho uma norma penal em branco heterogênea, porque novamente eu vou ter um ato do executivo. Tá bom? Norma penal em branco, ela também pode ser complementada no seu preceito secundário, ou seja, na pena. Isso aqui só ocorre numa hipótese. Só tem uma hipótese no nosso ordenamento jurídico em que há um complemento de pena, que é no crime de genocídio. O exemplo aqui é o crime de genocídio. Porque na hora de fixar a pena, o legislador disse que vai ser punido pela pena do crime de homicídio qualificado. Ou seja, na hora de fixar a pena do genocídio, ele não colocou uma pena em anos. Ele disse que vai ser punido com a pena do artigo 121, parágrafo 2º. Então, ele remeteu a um outro crime. Isso aqui a gente vai chamar de norma penal em branco ao revés. O que é uma norma penal em branco ao revés? É quando há o complemento de pena. E neste caso aqui, a pena foi indexada ao do homicídio qualificado. Tá? Complemento de pena só pode ser por meio de lei. Complemento de pena só pode ser por meio de lei. Então só teria essa possibilidade. Não tem como a pena ser fixada por um ato executivo. Isso iria ferir o princípio da legalidade. Tá? Não pode. Então pena só por meio de lei. Conduta pode ser por meio de lei ou por meio de ato do executivo. Norma penal em branco parece com o tipo penal aberto. Parece, mas é diferente. Por exemplo, quando eu olho aqui para ato libidinoso, vai ter algum lugar que vai me dizer ato libidinoso é isso, isso, isso? Não.
eu vou precisar, dentro de um caso concreto, interpretar para saber se aquele ato é ou não libidinoso. Quando eu tenho que interpretar, eu estou diante de um tipo penal aberto. Então, o que é um tipo penal aberto? É aquele que depende de interpretação dentro de um caso concreto. O que é uma norma penal em branco? É aquele que depende de um complemento. Então, bora fazer o seguinte: complemento é algo objetivo. Como assim objetivo? Eu vou num local e acho. Eu vou na portaria e vai estar escrito lá. Eu vou no Código Civil e vai estar escrito lá. Eu vou no Código Penal ver a pena e vai estar escrito lá. Quando eu falo de interpretação, é algo de natureza subjetiva. Então é subjetivo. Quando depender de interpretação, é tipo penal aberto. Quando depender de complemento, é norma penal em branco. Mas todas estão de acordo com o princípio da legalidade. Tá? Não violam, sob nenhum aspecto, o princípio da legalidade. Tá bom? Posso apagar esse outro lado aqui? Então, a gente encerra o primeiro princípio, está lá no material, que é o princípio da legalidade, interioridade e reserva legal. Lá no material, na folha 130, tem o segundo princípio lá, que é o princípio da intervenção mínima. O que diz lá, tá? Que incumbe ao direito penal selecionar as condutas mais lesivas e relevantes para criminalizar. E completa: competência legiferante, ou seja, legislativa em matéria penal, é uma competência privativa da União. Competência privativa, doutores, admite delegação, tá? Só que neste caso aqui, mediante lei complementar e apenas para tratar de matérias de interesse meramente local. Ou seja, não é tudo que vai ser tratado por delegação. Somente se for uma matéria de interesse meramente local e for mediante lei complementar. A gente vai lá para o terceiro princípio, que é o princípio da ofensividade ou lesividade. Então vamos trabalhar lá, ofensividade ou lesividade. Esse princípio vai dizer o seguinte: primeiro, nenhum crime ele existe à toa. Todo crime está protegendo um bem jurídico. Então todo crime tem um bem jurídico tutelado. Ou seja, todo crime tem um bem jurídico protegido. O crime só existe porque tem essa finalidade de proteger um bem jurídico. O princípio da ofensividade ou lesividade vai exigir que esse bem jurídico seja lesionado, ou seja, alvo de efetiva lesão, ou, dependendo do tipo de crime, vai bastar que esse bem jurídico seja exposto a perigo de dano. Então, em algumas vezes, esse bem jurídico vai precisar ser efetivamente lesionado, e outras eu vou precisar somente expor esse bem jurídico a perigo de dano. Então, por exemplo, quando eu trato do crime de homicídio, para que alguém responda por homicídio consumado, basta empunhar a arma em direção à vítima? Não. Basta atirar? Não. Enquanto a vítima não vier a óbito, não tem homicídio. Então, é um tipo de crime que exige efetiva lesão. Ou seja, tem que efetivamente lesionar o bem jurídico. Tem que efetivamente lesionar a vida. Tem um crime lá no Código de Trânsito que é entregar veículo automotor a pessoa não habilitada. Tá? Então o sujeito que entrega o veículo automotor a pessoa não habilitada está praticando um crime. Digamos que eu entrego o meu veículo a quem não tem habilitação. Só que essa pessoa que não tem habilitação dirige melhor que eu. Mesmo assim vai ter crime? Vai. Porque é um crime de perigo de dano. Então,
lá pelo artigo 310 do CDB, independentemente se dirige bem ou mal, se envolveu ou não em acidente de trânsito, se houve ou não perigo concreto, o simples fato de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada já configura crime. Isso já foi cobrado pela FGV e já foi cobrado, doutores, porque isso é uma súmula também, que é a súmula 575 do STJ. Então, entre o tempo que vocês destinam para estudar para o exame, vocês têm que estudar a súmula, tá? Porque muitas questões são retiradas de súmula. Então, esse é um exemplo de uma questão que foi retirada de uma súmula. Então, ora vai ter que ter efetiva lesão, ora perigo de dano. Agora, vamos lá. Se eu destruir o meu próprio carro, eu posso responder pelo crime de dano? Imagina eu indo na delegacia fazendo uma ocorrência que eu destruí o meu próprio carro e quero que prossiga contra mim mesmo. Isso juridicamente seria complexo, né? Não teria como. Porque o princípio vai dizer que o bem jurídico tutelado tem que ser alheio. Não pode ser próprio. Porque toda vez que eu tiver uma autolesão não é crime. Então, se eu resolvo incendiar meu próprio carro, não posso responder pelo crime de dano, porque seria uma autolesão. Entretanto, isto aqui permite uma exceção. Imagine que eu destruí o meu próprio carro para receber o valor do seguro. A questão vai dizer, o sujeito está passando por dificuldade financeira, tem um carro, o carro está no seguro, aí ele vai lá e resolve incendiar o seu próprio carro para receber o valor do seguro. Tu concorda que agora com a autolesão ele está afetando um terceiro, quer seja seguradora? Então vou recair numa exceção. Então agora a exceção é ao afetar um terceiro. Toda vez que a minha autolesão afetar um terceiro, agora ela pode ser punida. Ao afetar um terceiro, pode haver punição. E provavelmente, quando isso cair no exame, porque isso vai cair, tá? Isso é uma doutrina que o examinador gosta. Quando isso aqui cair, provavelmente vão tipificar como sendo crime de fraude seguradora, que é o crime lá do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Fraude seguradora. Então vamos lá, o sujeito lesiona o próprio corpo. Quando ele lesiona o próprio corpo, quando ele se automutila, é crime? Não, porque autolesão não é crime. Concorda? Tá. Agora, se ele tem um seguro de acidentes pessoais e ele se automutilou para receber o valor do seguro, agora é crime? É. Não responde pela lesão corporal, isso é importante. A questão pode dizer, responde por lesão e estelionato, errado. Por lesão corporal não responde, responde só por estelionato, por fraude asseguradora. Isso aqui pode aparecer na resposta como fraude asseguradora ou pode aparecer na resposta como estelionato. Tá? Então a regra é que autolesão não é crime, exceção, pode ser punido quando afetar um terceiro, ao afetar um terceiro. Aí peguem lá, doutores, por gentileza, o material para a gente resolver questão. Começando pela questão 2, na folha 132, por gentileza. Questão 2, na folha 132.
sabem quanto tempo vocês têm lá para fazer cada questão, incluindo a marcação no gabarito? 3 minutos. Se dividir 80 questões por 5 horas vai dar 3 minutos. Questão diz o seguinte, doutores: Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de hotel e, após discutirem um relacionamento por várias horas, acabaram por se ofender reciprocamente. Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos, ingressa no banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando-se do fato de que Plínio estava dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambos já estavam desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto e resgatam o casal, que foi levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabaram sofrendo lesões corporais graves. Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o comportamento de Márcia, procura seu advogado e pergunta se a conduta dela configuraria crime. Considerando as informações narradas, o advogado de Plínio deverá esclarecer que a conduta de Márcia configura crime de: letra A, lesão corporal grave apenas. Olha só, o comando vai dizer que ela queria dar fim à vida de ambos. Então, o que ela quer, o seu dolo, a sua intenção é de matar. Se ela quer matar, a não ser que tenha ocorrido algum tipo de erro, que não é o caso, ela não pode responder por lesão, ela tem que responder por homicídio. Tá? Então, a primeira alternativa tu afasta por essa questão do elemento subjetivo, do dolo, do ânimo. Não pode ser lesão corporal. Letra B, tentativa de homicídio qualificado e tentativa de suicídio. Ela vai responder por ter tentado tirar a sua própria vida? Não, porque senão isso viola o princípio da ofensividade ou lesividade. Que, como eu te falei, não tá no comando, não tá na resposta, mas tu tem que saber para resolver a questão. Tá. Letra B, tentativa de homicídio qualificado apenas. Correto, com relação ao Plínio, não com relação a ela. Tá? A alternativa correta é a letra C. D, tentativa de suicídio por 2 vezes. Acho que essa é a primeira que se afastou, porque não seria possível suicidar uma outra pessoa. Então, a alternativa correta é a letra C. Quarta questão, doutores. Quarta questão. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Analisando o dispositivo acima, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de droga não autorizada ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal. Aí, qual é a hipótese? Em branco, é heterogênea, porque ela é complementada por um ato do executivo, tá? Creio que não cairia mais com lei de drogas, cairia com porte legal de arma de fogo, tá? De uso restrito. Porte legal de arma de fogo de uso restrito também é heterogêneo.
Porque essa lista dos armamentos que são de uso restrito também vai estar numa portaria, só que do Ministério da Justiça. Tá? Aproveitando a questão para analisar outras coisas. Percebe que tem 18 núcleos do tipo aí na lei de drogas, tá? Imagina que no mesmo contexto o sujeito fabricou a droga, depois na sequência ele transportou a droga, depois ele expôs à venda e depois ele vendeu. Então ele fez tudo isso num contexto só, no mesmo dia, uma diferença aí de horas. Fabricou, transportou, expôs à venda e vendeu. Ele responderia por 4 crimes de tráfico? Não. Ele responderia por 1 crime de tráfico. Tá? O que acontece? Percebe que todos os núcleos do tipo estão ligados com a conjunção ou. Lá no final está assim, ó, entregar a consumo ou fornecer drogas. Quando tiver esse ou e o agente praticar vários núcleos do tipo, várias ações no mesmo contexto, ele responde por um só crime. Aí a tua tese seria de crime único. Por exemplo, a gente viu ainda agora crime de estupro, praticar ato libidinoso ou conjunção carnal. Se no mesmo contexto o sujeito contra a mesma vítima pratica primeiro ato libidinoso e depois conjunção carnal, eu vou ter 2 crimes de estupro? Não, vou ter um só crime, crime único. Tá? Quando tiver esse ou e praticar as 2 condutas no mesmo contexto, crime único. Aí quando a gente for resolver uma outra questão, eu te digo qual é esse princípio. Mas já aproveitando que está aqui, para a gente já deixar claro e esclarecer isso, seria uma tese de crime único. Tá bom? Intervalo, doutores. Dosimetria de pena. E do lado de execução, coloca lá benefícios da execução. Ou seja, doutores, a pena ela tem que ser individualizada tanto no momento da sua aplicação, quanto no momento do seu cumprimento, da sua execução. Como é que eu vou individualizar a pena no momento da aplicação? Fazendo a dosimetria da pena. Primeira, segunda, terceira fase, onde eu vou considerar características pessoais de cada réu. Tá? E na execução, deferindo ou indeferindo benefícios de execução. Progressão de regime, livramento condicional, onde se vai também ponderar condições pessoais. Tá bom? Aí temos lá, inconstitucionalidade do regime integralmente e inicialmente fechado para crimes hediondos. Não se fixa regime inicial de acordo com a natureza do crime, isso é inconstitucional. Está na súmula vinculante número 26 do STF, exatamente porque viola o princípio da pessoalidade da pena. Independentemente se o crime é comum ou hediondo, o regime inicial tem que ser fixado de acordo com a pena aplicada. Tá? Então, de forma geral, comentário geral, quando a gente for falar especificamente de regime, a gente volta a comentar isso aí. Vamos falar agora de insignificância. Princípio da insignificância, que também é conhecido como princípio da bagatela. A consequência jurídica do princípio da insignificância é afastar a tipicidade material. E aí, doutores, quando se afasta a tipicidade material, como consequência jurídica, o fato se torna atípico. Aí lembra, princípio da insignificância ou bagatela é quando não houver lesão relevante ao bem jurídico. Então eu vou ter que ter uma ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Isso aqui é muito comum de ser trabalhado para crimes patrimoniais, crimes contra o patrimônio. Então vamos lá. Se eu te disser que foi subtraído um par de sandálias usadas,
Cabe o princípio da insignificância? O que a gente vai sempre ter cuidado? Vamos olhar o valor do bem. Só que se eu só olhar para o valor do bem, eu consigo incidir em significância? Não. Porque eu preciso olhar para o valor do bem frente ao patrimônio da vítima. Então eu te falei o seguinte: subtrair um par de sandália usado, cabe em significância? Não dá para responder, porque eu preciso saber quem é essa vítima. Subtrair um par de sandália de um mendigo, cabe em significância? Não, porque vai afetar o patrimônio da vítima de forma relevante. Subtrair um pacote de biscoito de uma grande rede de supermercado, agora cabe em significância, porque agora o patrimônio vai ser afetado de forma relevante. Então, não é só o valor do bem e não é só o patrimônio da vítima. É o valor do bem frente ao patrimônio, ou seja, comparado com o patrimônio da vítima. Tá? Aí a gente vai fazer uma listinha aqui de crimes que admitem insignificância. E outros crimes que não admitem insignificância. Professor, Diga, doutora. esse caso, tipo, ele pega um pacote de bolacha, né? Roupa, e se ele costuma fazer isso sempre? A reiteração vai afastar o princípio de insignificância. Então, se ele faz isso meio de vida, aí afasta a insignificância. Que tem os critérios do STF, que a gente vai já comentar, que são para incidir ou não o princípio de insignificância. Um deles é que não pode reiterar a conduta, senão a sociedade não tolera mais. Então, tem uns que admitem, outros não admitem insignificância. Então, o mais clássico, né, doutores, é crimes contra o patrimônio. Então, crimes contra o patrimônio. Só que tem que ser crime sem violência ou grave ameaça. Para caber insignificância, tem que ser crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Por exemplo, 3 crimes. Existem 3 crimes principais contra o patrimônio que são compatíveis com significância: furto, estelionato e apropriação indébita. Então, exemplo desses crimes: furto, estelionato e apropriação indébita. Não admite significância crimes contra o patrimônio cometidos com violência ou grave ameaça. Então, não admite significância crimes contra o patrimônio cometidos com violência ou grave ameaça. Por exemplo, também 3 crimes. Também tem 3 principais exemplos, que é o crime de roubo, crime de extorsão e extorsão mediante sequestro. Então, com violência ou grave ameaça, não cabe significância. Sem violência e grave ameaça, cabe significância. Aí, bora para um outro exemplo lá. Dentro de um carro, tem uma bolsa no banco da frente. E o sujeito objetiva furtar essa bolsa. Aí ele vai lá, quebra o vidro do carro para pegar a bolsa. Tanto o vidro como a bolsa, a questão vai dizer que não fazem diferença para o patrimônio da vítima. Não afetam o patrimônio da vítima de forma relevante. Mas o fato de ele ter quebrado o vidro do carro
faz com que não seja possível a incidência do princípio de insignificância? Essa seria a pergunta. Qual é a cautela que a gente tem que ter? Essa violência que impede o princípio de insignificância é uma violência contra a pessoa. Então, segundo o STJ, essa violência que impede a insignificância é uma violência contra a pessoa. Nesse caso aqui, teve violência contra a pessoa? Não. Teve violência contra a coisa, né? Se é violência contra a coisa, cabe insignificância. Nesse caso aqui seria uma hipótese de furto qualificado, e mesmo sendo furto qualificado, cabe insignificância. Então, vou colocar aqui que, segundo o STJ, cabe inclusive para furto qualificado. Uma vez que não houve, nesse caso, violência contra a pessoa, houve violência contra a coisa. Qual é a qualificadora aqui? É o rompimento de obstáculo. Se para furtar algo eu preciso romper um obstáculo, preciso quebrar algo, como se eu praticasse um crime de dano para então chegar no crime de furto, isso é qualificadora. Aí olha que interessante. Ele quebrou o vidro para pegar a bolsa, tem qualificadora. Se ele tivesse quebrado o vidro para levar o carro inteiro, não teria qualificadora. Compreendeu? Pensa no armário. O sujeito quebra o armário para pegar o que tem dentro. Ou seja, ele rompeu o obstáculo, certo? Tem qualificadora. Se ele quebra o armário e leva o armário todo, tem qualificadora? Não. Porque a qualificadora é romper um obstáculo para subtrair a coisa. Quando ele vai lá e quebra a própria coisa que ele está subtraindo, não tem qualificadora. Tá? Também o limite de significância. Crimes tributários. Desde que o valor do tributo devido seja de até R$20.000. Passou de 20 mil, não cabe significância. Um desses crimes tributários é o crime de descaminho, que é iludir em todo ou em parte o pagamento devido pela entrada ou saída de mercadoria. Então, você vai iludir o pagamento do tributo devido pela entrada ou saída de mercadoria. Tá? Então, quando ele, com essa operação, deve tributo de até R$20.000, cabe insignificância. Só que no descaminho, a mercadoria que está entrando ou saindo do país é uma mercadoria lícita. Quando a mercadoria for ilícita, não é mais descaminho, vai ser crime de contrabando. E contrabando é incompatível com o princípio de insignificância, independentemente do valor do tributo. Então, aqui no contrabando, a mercadoria é proibida. Essa mercadoria proibida vai fazer com que não seja passível, não seja possível incidir o princípio de insignificância. Tá? O que se trabalha normalmente com mercadoria proibida? A arma de fogo e tabaco. Mas, o sujeito trouxe uma arma de fogo, o Brasil, já sei que penalmente ele vai responder por contrabando. Em cima dessa arma de fogo, ele teria que pagar um tributo pela importação dessa arma de fogo, certo? Mesmo sendo a mercadoria proibida, ele vai ter que pagar tributo? Bora facilitar. Se o sujeito é traficante de drogas, ele tem que pagar imposto de renda sobre o tráfico? Tem. Porque o Estado nunca perde, essa é a primeira regra. Ou seja, pecúnia non olet. Então tu não pode olhar, não tem tributo devido. Tem tributo devido aqui e tem tributo devido aqui. Só que como aqui a mercadoria é proibida, independentemente do valor do tributo, não pode incidir insignificância. Mas tem que pagar o imposto? Tem. Tá? Mas isso seria ilícito? Mesmo sendo ilícito. O exemplo clássico seria o traficante de drogas tem que pagar imposto de renda? Tem. Porque a pecúnia non olet é um princípio do direito tributário. Então,
a tua perspectiva não tem que ser, aqui não tem tributo devido. Aqui ele vai dizer que tem tributo, só que independentemente do valor, pode ser R$500, R$1.000. Ou seja, pode estar abaixo dos 20 mil, mas só por ser mercadoria proibida, isso por si já faz com que não caiba o princípio da insignificância. Mas, sob a ótica tributária, vai ter que pagar tributo. Bebida alcoólica, né? Risco. Tudo. Sobre qualquer importação e exportação. Tá bom? Crime de moeda falsa. O sujeito falsificou uma cédula de R$2. Independentemente do valor da cédula, do valor da moeda, não cabe insignificância. Então, para moeda falsa, não cabe insignificância. Para o crime de tráfico de drogas, também não cabe insignificância. Tem entendimento simulado do STJ que vai dizer que crime que envolva violência doméstica também é incompatível com o princípio da insignificância. Violência doméstica está lá na súmula 589 do STJ. Outro entendimento simulado do STJ é que não cabe insignificância para crimes contra a administração pública. Então o STJ vai dizer que não cabe para crimes contra a administração pública. Isso também numa súmula, que é a súmula 599 do STJ. Só que neste ponto aqui, crime contra a administração pública tem uma divergência. O STJ vai dizer que não cabe, o STF vai dizer que cabe. Então, crimes contra a administração pública segundo o STF, só que esse entendimento do STF não é simulado, é majoritário, mas não tem súmula, cabe insignificância, desde que estejam presentes dois requisitos. Primeiro requisito, não pode afetar o patrimônio público de forma relevante. Tá? Cumulativamente, ao mesmo tempo, não pode atrapalhar o regular funcionamento da administração pública. Então vamos lá, sujeito é funcionário público e ele subtraiu do órgão público que ele trabalha um grampeador. Segundo o STJ, cabe insignificância? Não. Segundo o STJ, independentemente do valor, nunca cabe insignificância. Tá? Segundo o STF, pode caber, desde que não afete o patrimônio público de forma relevante, não atrapalhe seu regular funcionamento. Aí digamos que a questão vai dizer o seguinte: aquele grampeador foi subtraído de um estado. Ora, o grampeador não vai afetar de forma relevante o patrimônio do estado. O estado do Pará, por exemplo, não vai afetar. Tá? Mas digamos que naquele órgão, naquele dia, só tinha aquele grampeador. Em razão disso, vários ofícios deixaram de ser expedidos porque não tinha como grampear os ofícios. Em que pese não ter atrapalhado o patrimônio público, atrapalhou o regular funcionamento da administração pública. Então, mesmo segundo o STF, não caberia, porque eu preciso desses dois requisitos de forma cumulativa. Tá? Não é um ou outro, preciso dos dois. Exemplo clássico aqui: o sujeito se utiliza do carro do órgão de trânsito para fins particulares. O sujeito pega o carro do Detran para pegar o filho na escola. Aí ele vai lá, pega o filho na escola, restitui o combustível e devolve o carro nas mesmas condições. Só que enquanto ele esteve pegando o filho na escola, uma blitz deixou de ser efetivada porque ele estava utilizando o carro para fins particulares. Ele devolveu o carro nas mesmas condições, né? Então não afetou o patrimônio público.
Só que quando uma blitz deixou de ser efetivada, ele atrapalhou o regular funcionamento. E se atrapalhou o regular funcionamento, não cabe significância, porque os requisitos são cumulativos. Não é necessariamente ter os dois cumulados. Tem que ter patrimônio e regular funcionamento. Ele não pode ser só um. Tem que, ao mesmo tempo, não afetar o patrimônio e não atrapalhar o regular funcionamento. Qualquer um dos dois que seja afetado, não cabe significância. Tá? E que, segundo o STJ, não cabe nunca. Tá bom? Aí o que tem que ter cuidado? Qual é o tribunal que eles vão perguntar? Se é STF ou se é STJ? Ou se o entendimento é sumulado ou não sumulado. Claro que a tendência maior é cobrar o que é sumulado. É mais seguro para a FGV. Só que a tese defensiva para o teu cliente não está aqui, está aqui. Por isso que tu tens que também conhecer esta tese. Porque é melhor para o teu cliente que incida em significância, porque o fato se torna o que, Lucas? Atípico, né? Ou seja, esta tese defensiva é melhor para o teu cliente. Tá bom? Aí pega lá o material, por gentileza, na folha 131, que tem lá os 4 critérios adotados pelo STF para incidir o princípio da insignificância. Então temos lá, critérios adotados pelo STF. Primeiro critério, mínima ofensividade da conduta do agente. Coloca lá do lado. Não coloca a vítima em risco. Do lado de mínima ofensividade da conduta do agente, coloque lá, não coloca a vítima em risco. Isso que é mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo critério, ausência de periculosidade social da ação. Aí coloca lá do lado, não coloca a sociedade em risco. Não coloca a sociedade em risco. Terceiro critério, ínfimo grau de reprovabilidade social. Coloca lá, tolerância da sociedade. Aí é nesse critério que se o sujeito reiteradamente furta pequenas coisas de uma grande rede de supermercado, a sociedade não tolera mais. Se a sociedade não tolera mais, ele não cabe mais em significância. E último critério, inexpressividade da lesão jurídica. Aí coloca lá, não afeta o bem jurídico de forma relevante. Não afeta o bem jurídico de forma relevante. Tá bom? Critérios também cumulativos. Tu chegar na tua casa e quiser decorar os critérios, tu vai estar estudando errado. Porque não vai cair quais são os critérios para incidir o princípio da significância. Tem que entender o que eles significam e aplicar eles dentro de um caso concreto. Como, por exemplo, reiteração criminosa vai fazer com que não esteja presente o terceiro critério. Então, o sujeito faz isso reiteradamente, não cabe significância. Tá bom? Precisa apagar essa primeira parte aqui, doutores. Tá. Bom. Tá. Quase, doutor. Matar. Tá. A gente vai falar do princípio da consunção ou absorção. Princípio da consunção ou absorção. O que vai dizer o princípio da consunção ou absorção? Que o teu cliente quer praticar é um crime fim. Só que para chegar no crime fim, para alcançar o seu objetivo, ele vai ter que passar por um crime meio.
Ele quer praticar o crime meio? Não. Só que o crime meio é a única alternativa que ele tem. O crime meio é um caminho necessário para a prática do crime fim. O crime meio vai ser um crime de passagem. Ele passa por esse crime. Ele não fica neste crime. Só que ele só consegue praticar o crime fim se ele passar pelo crime meio. Por exemplo, a FGV já colocou lá, o sujeito queria furtar um televisor de dentro de uma casa. Aí ele ingressa na casa e efetua a subtração. Tá? Ou seja, o que ele quer praticar é o crime de furto. Só que ele só consegue furtar o televisor de uma casa se ele entrar na casa. E quando ele entra na casa sem autorização do legítimo proprietário. Ou seja, ele está praticando crime de violação de domicílio. Ele quis violar o domicílio autonomamente? Não. O que ele quer desde o início é furtar. Só que para furtar ele tem que violar o domicílio. Ele foi denunciado pelos dois crimes. Teu cliente responde pelos dois crimes? Não. Responde somente por furto. Porque quando tu aplica o princípio, ele responde apenas pelo crime fim. Porque o crime meio vai ser absorvido pelo crime fim. Ou seja, violar o domicílio faz parte do desenvolvimento do furto, faz parte da estrutura do furto, nesse exemplo, nesse aspecto. Tá? Um outro exemplo, teu cliente quer matar a sua vítima, quer praticar o crime de homicídio. Para matar a sua vítima, ele se dirige até o local que a vítima está, que é uma festa, lá encontra em cima de uma mesa uma arma de fogo, que não é dele, e ele não tem porte legal de arma de fogo. Ele vai lá, pega a arma, efetua 3 disparos contra a vítima, deixa a arma no mesmo lugar e vai embora. Tá? O que ele quer praticar é o crime de homicídio, só que para matar, primeiro, ele teve que portar a arma. Ou seja, porte ilegal de arma de fogo. Depois ele vai lá e puxa o gatilho. Efetuar disparo em local habitado em suas adjacências é crime de disparo de arma de fogo. Ou seja, ele também praticou o crime de disparo de arma de fogo. Quando o projétil, quando a munição, quando a arma entra no corpo da vítima, vai matar instantaneamente? Não, antes não provoca uma lesão. Quando ingressa no corpo da vítima, se provoca antes uma lesão corporal. Significa que o teu cliente vai responder por todos esses crimes? Não, ele vai responder apenas pelo crime de homicídio. Porque tudo isso aqui faz parte da estrutura do homicídio e todos esses crimes vão ser absorvidos pelo homicídio. Agora vamos lá, vamos considerar que ele já chegou armado na festa e saiu armado da festa. Agora ele responde por homicídio e porte legal de arma de fogo. Porque ele portou a arma por mais tempo do que o necessário para matar. Aí na fuga ele deu disparos para o alvo. Agora ele responde por homicídio, porte e disparo. Porque não te esquece que isso aqui tem que ser um crime de passagem, tem que ser um caminho necessário. Tá? Isso aqui já caiu, isso aqui já caiu. O que não caiu e que é interessante? Bigamia. O sujeito quer casar 2 vezes. Só que para casar 2 vezes, caso ele chegue no cartório e se declare casado, ele consegue casar 2 vezes? Não. Obviamente não. Então, para casar 2 vezes, ele vai ter que chegar no cartório e se declarar solteiro, viúvo, divorciado. Ou seja, ele vai ter que alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Concorda? Quando ele faz isso, ele está praticando o crime de falsidade ideológica. Então, para casar 2 vezes, necessariamente ele vai ter que alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. E nesse caso ele responderia apenas por bigamia. Porque alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, ou seja, falsidade ideológica, constitui a própria estrutura do crime de bigamia. Tá bom? O fundamento disso aqui é o princípio.
por vezes, tu vai procurar um artigo. Às vezes não tem, pessoal. Tá? Na hora de estudar, tu vai procurar um artigo. O fundamento já é o princípio. Então, pelo princípio, tu chega a todas essas conclusões que eu te falei. Isso aqui só tem uma súmula que trata a respeito, que é a súmula 17 do STJ. Que trata de duas situações, tá? O sujeito quer praticar o crime de estelionato. O que é estelionato? É obter vantagem e prejuízo alheio, mantendo ou induzindo alguém em erro. Ou seja, é enganar a vítima com o fim de obter uma vantagem. Então, o que o teu cliente vai querer é praticar o estelionato. Para enganar a vítima, ele resolve falsificar um documento. Ou seja, para enganar a vítima, ele vai praticar um crime de falsificação. Ora, se o que ele quer praticar é o estelionato, ele responde apenas pelo estelionato. E a falsificação vai ser absorvida pelo estelionato. Súmula 17 vai dizer: quando um falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por ele absolvido. Ou seja, o teu cliente responde apenas pelo crime de estelionato. Tá? STJ já estendeu o efeito do estelionato para o descaminho. Então você também pode aplicar a súmula analogicamente para o descaminho. Mas a súmula em si trata desta hipótese aqui, de falsificação de estelionato. Tá? Teu cliente responderia então apenas pelo crime fim. Nesse contexto aqui responde apenas pelo crime fim. Pelo crime meio ele vai ser absolvido. Crime meio vai constituir fato atípico. Porque a violação de domicílio integra a estrutura do furto. Porque o porte, o disparo e a lesão integram a própria estrutura do homicídio. Tranquilo? Posso apagar esse lado aqui? Aí, doutores, tem dois conceitos que vocês precisam saber, que também envolve o princípio da consunção ou absorção, que é o conceito de crime progressivo e progressão criminosa. Olha só, crime progressivo sem alteração de ânimos. Ou seja, não altera a intenção do teu cliente, sem alteração de ânimos. Progressão criminosa com alteração de ânimos. Vamos lá resolver uma questão para a gente entender isso aí e ver como é que pode aplicar, tá? Lá no material, doutores, é a questão 5, na folha 132. Questão 5, na folha 132.
Diz o seguinte: inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador, nesse momento com o escopo de nele causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-la com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações narradas e confirmar a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado. Aí vamos lá. O exemplo que nós temos aí é de crime progressivo ou de progressão criminosa? Bora pensar o seguinte: teve alguma alteração de intenção de antes? Sim. Teve. Primeiro ele queria lesionar, depois ele quer matar. Ou seja, isso é crime progressivo ou progressão criminosa? Progressão criminosa, porque teve alteração de ânimo. Primeiro a gente quer praticar a lesão corporal e num segundo momento quer praticar o homicídio. Mas como foi que ele matou? Não foi utilizando de uma barra de ferro? Sim. Necessariamente para matar, se utilizando de uma barra de ferro, antes ele não teria que lesionar? Ou seja, ele teria que passar pelo crime de lesão corporal. Então, mesmo sendo uma progressão criminosa, eu posso falar de princípio da consunção. Como acontece? Quando for crime progressivo, eu sempre poderei falar de consunção. Quando for progressão criminosa, depende. Bora lá para um outro exemplo. Eu te falei o seguinte: o sujeito quer furtar um televisor de uma casa. Aí ele ingressa na casa e furta o televisor. Esse exemplo que eu te falei é de crime progressivo ou progressão criminosa? Crime progressivo, porque nunca mudou a intenção dele sempre foi furtar. Agora, olha como eu posso mudar isso. Posso dizer o seguinte: o sujeito ele sempre quis conhecer uma casa que era a casa mais bonita do bairro. Ele morava num bairro humilde, tem uma mansão nesse bairro. Ele sempre sonhou conhecer essa mansão por dentro. Até que um dia ele tomou coragem e entrou na casa. Quando ele entrou na casa, ele viu o televisor, quis subtrair o televisor para ele e tomou para ele o televisor. Esse exemplo que eu te dei agora é de crime progressivo ou de progressão criminosa? Progressão Agora é criminosa. de progressão criminosa. Porque inicialmente ele queria praticar o crime de violação de domicílio. Inicialmente era isso. E depois ele resolve praticar o crime de furto. Ou seja, 2 ânimos, né? duas intenções, 2 dolos diferentes. Tá. De qualquer forma, para furtar o televisor, ele tem que entrar na casa? Sim. Dá para falar em consunção então? Tá. Dá. Mesmo sendo progressão criminosa. Agora, olha um outro exemplo. Imagina que o sujeito resolve estuprar a sua vítima. E depois que ele estupra a sua vítima, ele resolve matar a sua vítima. Crime progressivo ou progressão criminosa? Progressão criminosa. Então você tem lá estupro e homicídio. Ou seja, teve alteração de ânimos, né? Mas para matar, precisa necessariamente antes estuprar? Não. Então, como vai ter um desvio aqui, ó, não cabe falar em consunção. Tranquilo? Por isso que quando for progressão criminosa, depende. Você tem que analisar se de fato é crime meio e crime fim. Senão não cabe consunção. Tá. Aí vamos analisar as alternativas lá da questão. Letra A. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Certo. Correto, letra A. B. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da alternatividade, sendo aplicada a regra do crime progressivo.
Do lado aí de alternatividade, coloca assim, ó. Coloca o ou. Lembra que eu te falei ainda agora? Ato libidinoso ou conjunção carnal. Se praticar as duas condutas num contexto só, crime único. Isso é alternatividade. O sujeito transportou a droga e depois vendeu a droga. Lá na lei de drogas está transportar ou vender. Se praticar as duas condutas no mesmo contexto, é crime único. Então, a alternatividade é quando o crime for composto da conjunção ou e praticada uma conduta ou mais dentro do mesmo contexto, vai gerar sempre a tese de crime único. O que não é o caso. Não é o caso da questão. Tá? Só te explicando o que diz a alternativa. C. Apenas pelo crime de homicídio, com base no princípio da especialidade. Sujeito é funcionário público e subtraiu um computador. Ele responde com furto ou por peculato? Sujeito é funcionário público e subtraiu um computador. Ele responde por furto ou peculato? Peculato. Peculato. Por que você respondeu peculato? Ele não subtraiu coisa ali, amor? Em tese é furto, né? Só que como é que a gente pensa? Eu tenho um crime geral, que é o furto, e eu tenho um crime especial, que é o peculato. Ou seja, a norma geral é o furto, a norma especial é o peculato. Quando eu tiver esse confronto aparente de norma, eu aplico a norma geral ou a norma especial? Norma especial. Então, a norma especial derroga a norma geral. Então, ao invés de eu aplicar o crime de furto, eu aplico o crime de peculato. O que é isso aqui? É princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, a norma especial derroga, ou seja, afasta a incidência da norma geral. Então a alternativa fala em princípio da especialidade. Só que o princípio da especialidade exige um conflito aparente de norma. Em tese, eu posso aplicar duas leis ao mesmo caso concreto. Qual eu aplico? A mais especial. Tá? Alternativa C está errada, mas estou explicando o que é e por que está errado. D. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio compulsão formal. Não, porque pelo princípio da consunção, você afasta o crime de lesão corporal. Tranquilo, doutores? A alternativa correta, letra A. A gente hoje encerra aqui, princípio da consunção e dissolução, e a partir da próxima a gente retoma. Tá bom? É isso, doutores. Até mais tarde, então, com o processo.